Graça e paz, igreja. Quando eu recebi o convite para trazer a fidelidade nesta noite, eu já estava relembrando a época em que o Senhor me alcançou. E eu sou muito grata ao Senhor por todas as bênçãos que Ele tem derramado na minha vida, na vida da minha família. E a maior dessas bênçãos é a alegria da salvação. E eu gostaria de compartilhar com os irmãos nesta noite um pouco sobre como o Senhor me alcançou. E eu gostaria de ler 2 versículos que se encontram em Efésios, capítulo 2, versículos 8 e 9, que diz o seguinte: Porque pela graça sois salvos, por meio da fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus, não vem das obras, para que ninguém se glorie. Amém? E para que os irmãos possam entender, eu nasci em uma pequena cidade no interior do Maranhão, e a rotina da minha família, basicamente, era ir para a escola, para casa, e aos finais de semana, às vezes, a gente ia para uma igreja católica que tinha próximo à nossa casa. Até que um dia minha mãe, encontrou uma missionária que chegou na cidade, e essa missionária ela fazia cultos nas casas, né, nas ruas, e ela também tinha um trabalho missionário voltado para crianças. A minha mãe começou a levar eu e meus irmãos para participar desse trabalho, né, que essa missionária realizava, e foi ali que eu comecei a conhecer Jesus, a aprender mais sobre ele, né, e eu lembro daquele espaço, tinha várias crianças reunidas ali, e a gente ouvia a palavra, tinha a contação de histórias, tinha o momento das tarefinhas, né, que eram voltados, relacionados àquela história, e tinha também o momento do lanche, né, e para ver como que é criança, eu lembro até o sabor do suco, né, que era servido lá, eu falava que tinha gosto de chiclete. E eu lembro que eu gostava muito de estar ali, né, de participar e de estar conhecendo e aprendendo mais sobre Jesus. E o tempo foi passando ali naquele lugar, né, eu fui crescendo, e aquela missionária, ela tinha um sonho, na cidade ainda não tinha uma igreja batista, né, e o sonho dela era construir ali naquele lugar uma igreja batista. E em 2004, esse sonho foi realizado, né, essa igreja nasceu ali em São Domingos, e eu e minha família continuamos congregando ali, né, nós participávamos dos cultos, acompanhamos toda a construção da igreja, participamos da escolha do nome da igreja, né, eu lembro que na época teve uma votação, e um dia eu já tinha o Senhor, já tinha aceitado o Senhor no meu coração, né, o Espírito Santo já tinha me convencido, e um dia ali durante um culto, enquanto a missionária pregava, e enquanto ela fazia o apelo, eu levantei a minha mão, né, confessando Jesus como o único Senhor e suficiente Salvador da minha vida. E assim também foi com meus irmãos, com a minha mãe, só que o meu pai foi um pouquinho mais demorado, né, e uma estratégia que o Senhor usou foi: a gente já estava participando e a gente participava do grupo de coreografias, do louvor, e a minha mãe sempre falava: "Ó, convida o pai de vocês para ir lá assistir", né, falava assim na época, e a gente sempre convidava. E em uma dessas idas, o Espírito Santo também alcançou o coração dele, levantou a mão e também aceitou a Jesus como o único Senhor e suficiente Salvador de sua vida. E o tempo foi passando ali, mesmo após a construção do templo, a missionária continuou fazendo aquele trabalho, em regiões que ficavam distantes da igreja, né. Então, ela reunia as crianças, adolescentes, outro grupo de irmãos, e ela sempre me levava junto nos trabalhos missionários. E lá a gente saía de casa em casa, convidando as pessoas, e eu lembro que a gente caminhava no sol quente, e nem reclamava, né. A gente caminhava lá, saía convidando as pessoas, eu lembro que tinha um folhetinho azul que tinha o plano de salvação, e a gente apresentava esse plano de salvação para as pessoas, e à noite a gente realizava um culto, né, naquele bairro, e as pessoas vinham, e era uma grande festa, né, a gente realizava aquele culto ali, várias vidas se rendiam ao Senhor. E foi assim até o momento em que eu precisei mudar de cidade, né. Então, eu já sabia que para poder dar continuidade aos estudos, eu teria que ir para outra cidade. E eu já tinha alguns parentes, familiares morando em Palmas, Tocantins, então a gente mudou para Palmas, Tocantins. Primeiro foi a minha irmã mais velha, né, no ano seguinte, final de 2008 eu fui, e logo que eu cheguei lá, o Espírito Santo já me conduziu a procurar uma igreja, né. E eu passei a congregar na mesma igreja que os meus parentes já estavam congregando. E ali o pastor, ele já estava informado de que eu era envolvida no ministério infantil, no ministério de louvor, e o Senhor não me deu muita folga não. Eu cheguei lá e já comecei a a trabalhar, né. Já comecei a servir ao Senhor ali naquele lugar.
E o tempo foi passando, né, eu fiquei 1 ano naquela igreja que os meus parentes congregavam, e eu senti do Senhor de ir para outra igreja. Conversei com os meus pastores, né, saí debaixo da bênção deles, e essa outra igreja era uma igreja bem pequena, não tinha instrumentos, né, só tinha algumas pessoas que cantavam, e eu fiquei servindo ao Senhor ali naquele lugar. Com o passar do tempo, o Senhor mandou um rapaz que tocava violão. Depois o meu irmão, ele aprendeu a tocar bateria, a minha irmã começou a arranhar um teclado, e aí a gente servia e louvava o Senhor ali naquele lugar. Até que chegou um dia, né, que na verdade, antes disso, eu entrei na faculdade em 2012, e lá na faculdade eu conheci o Jonathan, meu esposo. Jonathan não era da igreja, eu levei ele para a igreja, ele passou a participar ali, e o Espírito Santo também o convenceu, né, e ele aceitou a Jesus. E o Senhor tem nos abençoado, né, desde então, e a gente continua essa caminhada, né, servindo ao Senhor. Em 2016, o Jonathan me pediu em casamento. Em 2018, nós nos casamos, né? E eu sou muito grata ao Senhor por ver a obra que o Senhor tem feito na vida dele, né? Ele está tão empenhado na obra, o amor que ele tem por Jesus, por essa palavra, né? E eu sou grata ao Senhor pelo casamento que ele nos deu, né? E eu lembro que na época eu orava ao Senhor assim: Senhor, eu só quero um namorado e eu quero casar com essa pessoa. Pois assim foi. O Jonathan foi meu primeiro namorado. Nós nos casamos em 2018. E em 2018, o Jonathan conseguiu uma oportunidade de trabalho aqui em Brasília, né? Aprove o Senhor que nós viéssemos para cá. 4 meses depois de casados, né? Viemos só nós dois. Depois veio também meu cunhado, que está ali, né? E assim que a gente chegou aqui em Brasília, a primeira coisa que a gente fez foi procurar uma igreja para congregar, né? O Espírito Santo sempre nos conduzia a isso. Nós visitamos algumas igrejas aqui e nós sentimos o Senhor de congregar aqui na Igreja Batista Filadélfia, né? E aqui nós nos sentimos muito bem acolhidos, né? Pelos irmãos, pelos nossos pastores. E nós temos cada um de vocês como parte da nossa família mesmo, né? Somos muito felizes por servir ao Senhor juntamente com vocês aqui, né? E me fugiu a memória. Ah, tá. O que eu queria falar é que eu sou muito grata ao Senhor, porque em todo esse tempo, né, desde o momento em que eu conheci Jesus até hoje, o Senhor não me deixou ter vontade nem curiosidade de experimentar o mundo, né? Em todos os momentos, o Senhor me deu essa vontade, esse desejo de servi-lo, né, de estar na sua casa, de buscar a presença dele. E eu sou grata ao Senhor, né? E eu oro para que ele nos mantenha sempre firmes, né, na sua casa, na sua presença. O Senhor sabe o quanto eu amo, né, o quanto eu sou feliz de estar aqui, de poder louvá-lo, de poder servi-lo juntamente com a minha família. E que ele nos mantenha assim, com os nossos olhos firmados nele, né? Que ele não nos deixe nos desviar nem para a direita, nem para a esquerda, mas que em tudo que fizermos, né, a presença do Senhor esteja conosco, né? Esse é o meu desejo para mim, para minha família e para todos os meus irmãos, né? E agradeço à igreja pela oportunidade e eu vou orar pelos dízimos e ofertas. Enquanto eu oro, os irmãos podem trazer os seus dízimos e ofertas. Senhor Deus e Pai, graças eu te dou, Pai querido, por estar aqui na tua casa, Senhor, pela oportunidade de te louvar, ó Pai, de te servir. Graças eu te dou, ó Pai querido, porque um dia o Senhor me chamou, ó Pai, me separou, ó Pai, para honrar e para glorificar o teu santo nome, ó Pai. E nesse momento, ó Pai, eu quero te entregar a vida de cada um dos teus filhos que estão aqui, Senhor, que o Senhor possa firmá-los, ó Pai, na tua presença e que dia após dia, Senhor, nós tenhamos mais sede, Senhor, de te buscar, ó Pai, de te servir, de te adorar, Deus, como o Senhor merece, ó Pai. E eu também, neste momento, quero te entregar a vida de cada um dos teus filhos, ó Pai, que estão dizimando e ofertando na tua casa e que eles possam ofertar primeiramente a ti, ó Pai, o seu coração, a sua vida, o que eles têm mais de precioso, ó Pai, que eles possam colocar diante de ti, que o Senhor possa estar abençoando, ó Pai, a tua igreja, que o Senhor possa estar cuidando de cada um, ó Pai, e é o que eu te peço e te agradeço nesta noite, em nome de Jesus. Amém.